Estava à porta de casa, com o coração a bater como se insistisse em sair. Era uma noite de outono, o ar lembrava-me as mudanças que estavam para vir. Eu estava à espera dele, do Jerique. Não era um homem qualquer, mas o meu pai, de quem nunca tinha estado tão perto, apesar de toda a nostalgia ressuscitadora. Ele era o meu pai, mas não vivíamos juntos, e cada novo contato tornava-se uma surpresa excitante. Os 19 anos são uma altura em que os sentimentos ardem e a vida parece não ter fim. Nessa noite, o meu coração transbordava de expectativa, mas com um ligeiro receio, como se estivesse à espera de um encontro com um desconhecido. Escolhi um vestido simples mas elegante, que realçava a minha figura. Cada movimento em nós, a sensação de que esta noite ia ser especial, era hipnotizante. Quando ele apareceu, reparei como a luz das lanternas incidia suavemente sobre o seu rosto, realçando características que eram familiares e estranhas ao mesmo tempo. O Jerique estava ótimo com a sua camisa de cor clara, refletindo confiança e simpatia. Trocamos olhares e, de repente, senti que um momento, verdadeiramente único, estava a ser esculpido no tempo. Sabia que não se tratava apenas de um encontro, mas de um verdadeiro reencontro. O jantar num restaurante acolhedor foi uma verdadeira revelação. Falamos, rimos, partilhamos histórias, de coisas que nos perturbavam, de sonhos que nunca nos atrevemos a dizer em voz alta. Cada momento estava cheio de significado profundo. A comida, apesar de magnífica, não era nada comparada com a atmosfera que surgiu entre nós, como um fio invisível que unia os nossos corações. Sentia que nos estávamos a aproximar, não apenas como pai e filha, mas como duas pessoas que seriam boas juntas. A sua mão encontrou a minha e, nesse momento, o mundo mudou, tornou-se mais vivo. Mas tudo isso parou num instante quando voltamos para minha casa. Estava tão ansioso como quando me apercebi que tinha perdido as minhas chaves. Procurei nos bolsos e na mala, sem conseguir descobrir onde as tinha deixado. O medo agarrou-me pela garganta e eu debati-me em pânico. Ele olhou para mim com preocupação, mas havia apoio nos seus olhos. Já não conseguia esconder o meu embaraço. A vergonha de ter criado esta situação picava-me como um vento frio e cortante. Mas o Jerique não se demorou no seu estupor. Saiu do carro, aproximou-se e a sua voz confiante preencheu o espaço entre nós. Não te preocupes, eu ajudo, era como se estivesse a dizer. Algo dentro de mim acalmou-se. Voltei a sentir a sua proximidade, tão necessária nestes momentos. Em vez de me despedir, ouviu pedir-me que esperasse e isso aliviou-me o peso da ansiedade. Ambos sabíamos que este encontro não era apenas um ponto de partida, mas uma oportunidade para mudar a cultura da nossa relação, para dar profundidade ao que antes era um buraco no nosso passado. Pai e filha a criar laços, mesmo em circunstâncias tão imperfeitas. Olhei para as estrelas, tentando distrair-me dos meus pensamentos negativos. Pareciam tão vivas e brilhantes, como a nossa noite, cheia de uma expectativa tranquila. Não se tratava apenas de uma ligação de sangue, era um reencontro, cheio de esperança e de novas possibilidades. Tentei perceber que, mesmo num momento como o da chave perdida, há uma verdadeira humanidade à espreita, capaz de reescrever velhos padrões. Depois apercebi-me, por vezes, é em circunstâncias inesperadas que se abrem portas que nunca pensamos que pudessem ser abertas. Naquela noite, não partilhamos apenas tempo, partilhamos um futuro possível. E eu sabia que por detrás daquela porta estava algo mais do que apenas pai e filha. Estávamos prontos para criar novas memórias que nos tornariam completos. Fiquei no silêncio do meu apartamento, com o coração a bater no peito de excitação. Jerique, o meu pai, com quem nunca tinha estado tão próximo, estava ao meu lado. Foi um momento em que os sentimentos se entrelaçaram, ternura, admiração e medo do desconhecido. Senti uma ligação invisível entre nós, tão próxima que me senti irresistivelmente atraída por ele. Ele olhou para mim, e havia uma preocupação terna nos seus olhos, como se quisesse compreender todos os meus medos, todas as minhas dúvidas. Aquele olhar estava cheio de promessas, embora as palavras mudas pairassem no ar.
Tudo o que eu podia fazer agora era dar um passo em direção àquela voz interior urgente que sussurrava que este momento era importante. A sala inteira parecia imersa numa geometria de sombra e luz. Nos meus pensamentos, eu bloqueava o que poderia acontecer, mas quando ele deu um passo mais perto, todas as contradições se dissiparam. Jerick é o meu pai, mas naquele momento, ele era também alguém mais. Inclinou-se para mim e os nossos lábios encontraram-se com uma ternura que eu não esperava. Era um beijo que não tinha apenas a ver com intimidade física, mas com muito mais, com a união de almas, com a sinceridade, com o facto de nos termos finalmente encontrado. Senti que o mundo à minha volta deixava de ter importância. Os pensamentos sobre o mundo fora deste apartamento estavam a desaparecer. Estava a perder o controle de mim própria, deixando que as minhas emoções tomassem conta de mim. Cada um dos seus beijos era como uma faísca ardente, despertando em mim desejos em que nem sequer me tinha atrevido a pensar antes. Ele era tão gentil, mas ao mesmo tempo havia uma paixão selvagem no seu toque, um poder a que eu não conseguia escapar. Juntos, exploramos este novo mundo, e pude sentir que a nossa interação se tornava mais intensa do que poderia parecer. Não se tratava apenas de contato físico, era a percepção de que se tinha formado uma verdadeira ligação entre nós. Eu estendia o meu braço e ele abraçava-me suavemente, criando uma atmosfera de serenidade à nossa volta que não deixava espaço para pensamentos sobre o que estávamos a reunir num outro tempo, menos colorido, menos divino. Gradualmente, as nossas roupas tornaram-se desnecessárias, deixando-nos vulneráveis e abertos um ao outro. Senti-me livre e viva ao tocar na sua pele, explorando as formas do seu corpo como se redescobrisse um mapa desconhecido. Cada toque era um ato de descoberta, muito mais profundo do que o físico, era uma melodia partilhada, a harmonia da nossa existência. O tempo parece deixar de existir. A noite estava a ficar longa e a nossa fusão estava a abrir-nos novos caminhos. Não se tratava apenas de um momento de prazer, mas de uma troca em que a atenção e a compreensão desempenhavam um papel fundamental. Sentia que estava no limiar de algo importante, algo que poderia mudar as nossas vidas para sempre. O amor que estava a nascer entre nós não era apenas físico, mas uma ligação emocional profunda. Quando a manhã finalmente chegou, a luz entrou pelas cortinas, tocando meus olhos, trazendo consigo sentimentos de contentamento e paz. Olhei para o Jerick a dormir ao meu lado. Naquele momento, senti que a escolha da nossa ligação tinha um peso enorme em mim. O que tinha acontecido entre nós não tinha apenas mudado a relação pai-filha, era o início de um novo capítulo, cheio de esperança e coragem. Assim, livramo-nos de velhos conceitos e ultrapassamos limites, abrindo novos aspectos horizontais de amor, respeito e compreensão com os quais tínhamos de viver. Enquanto me cobria com um cobertor, pensei com um sorriso que aqueles mesmos segundos de derrubada dramática de velhos preconceitos tinham criado um espaço onde até os sentimentos mais inadequados se tornaram importantes e as memórias captaram esta noite fascinante. Graças a essa noite, que foi o culminar de um percurso relativamente longo, eu sabia que com o Jerick teríamos a oportunidade de construir algo completamente novo, cheio de descobertas. Aquela noite não me deixaria em paz, mas agora, à luz de um novo dia, sentia-me pronta para caminhar em direção à extraordinária viagem que estava a começar, e era gloriosa.